E eu quero convidar você, meu querido, minha querida, a nós fazermos uma breve reflexão na palavra de Deus sobre adoração. E o texto que nós escolhemos é João capítulo 4, nós leremos os versículos 23 e 24, que diz assim, a palavra de Jesus, aliás, Jesus disse estas palavras, João 4, os versículos 23 e 24. No entanto, está chegando a hora e, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O Pai procura estes verdadeiros adoradores. Versículo 24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, nós temos procurado estudar, nesse tempo que estamos juntos na comunidade cristã Vivo Está, sobre Jesus, estudando a Bíblia para entender Jesus, mas não apenas no campo teórico, mas buscando um significado existencial para a vida. E nós temos procurado, inclusive, estudar toda a Escritura a partir de Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado, é a Palavra encarnada, é a definitiva, completa e total revelação de Deus à humanidade. Inclusive, em abril, nós fizemos uma conversa sobre a palavra, onde abordamos esse tema, adoração, culto e celebração, buscando fazer uma diferenciação desses termos. E hoje nós queremos ficar mais fixo aqui nessa fala de Cristo, nessa conversa dele com a samaritana, onde ele aborda o tema sobre adoração. O que é adorar? O que significa adorar? Você é adorador? O que é ser adorador? A diferenciação entre adoração, culto, celebração, entre cantar. O que significa tudo isso? Que às vezes nós confundimos essas terminologias, e se nós buscarmos uma teologia do Antigo Testamento, nós vamos perceber que o conceito de adoração era totalmente diferente daquilo que Jesus Cristo vem trazer. Nós percebemos que adoração, no meu ponto de vista, é a espiritualidade que o Pai procura. Espiritualidade, quando eu digo isso, que se entenda que espiritualidade é totalmente diferente de religiosidade. A espiritualidade é essa propensão que todo ser humano tem, todo. Aquele que nunca ouviu falar de Deus, aquele que nunca teve a informação sobre Deus, ou aquele que nunca teve a informação sobre o Evangelho, sobre Jesus, existe uma propensão no seu coração ao transcendente, àquilo que sai do campo da matéria, do tangível, do palpável, porque há uma busca. O Eclesiastes diz isso, que é Deus mesmo quem colocou no coração do ser humano essa busca pela eternidade. Então, espiritualidade difere completamente de religiosidade. E quando Jesus traz esse tema da adoração à mulher samaritana, nós percebemos que ele ressignifica o que significa adorar, distinguindo-o de culto e de celebração e de canto e de louvor. É bem verdade que cantar, os nossos cânticos, as nossas músicas, fazem parte da adoração. Mas é possível que alguém cante, que alguém toque, que alguém recite músicas e não seja adorador. É possível. Até porque quando Jesus diz que há uma procura de Deus, essa nova informação do Evangelho de Jesus, ele diz que, olha, o Pai está procurando uma categoria de gente. Que tipo de gente? Gente que o adore. Aí nessa categoria estão inseridos todos os seres humanos.
A busca dele é por todos os seres humanos para que eles se tornem verdadeiros adoradores. Aí eu lhe pergunto, e aquele que é mudo? Aí não seria adorador? E aquele que é surdo, que não poderia ouvir melodias e nem cantar melodias, embora alguns possam fazê-lo, não seria adorador? Então você vê que adoração não tem nada a ver com cantar. O cântico pode ser uma adoração, pode fazer parte da adoração, mas é distinguido. Aí Jesus, então, ele traz uma proposta de uma espiritualidade que o Pai está buscando. É interessante que na fala da mulher, a mulher samaritana aborda Jesus fazendo uma pergunta sobre adoração. Nossos pais dizem que nós devemos adorar neste lugar, que é no Monte Gerizim. Vocês que são judeus dizem que o lugar mesmo de adoração é em Jerusalém, no templo. Ou seja, a preocupação dela é como um lugar geográfico. E quando ela pergunta onde que devemos adorar, a gente acha que o que significa isso? Adorar no contexto da samaritana é pedir perdão para Deus. Quando ela pergunta onde é que se deve adorar, ela está dizendo aonde que é o lugar correto que eu tenho que oferecer sacrifício para que eu seja perdoado. É no templo de Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim, onde ensinaram os nossos pais samaritanos. Ou seja, aonde é o lugar onde eu posso oferecer um sacrifício em favor de mim para que eu não seja alvo da maldição e da morte de Deus? Onde é que eu tenho que pedir perdão para Deus? Aonde é esse lugar geográfico? Essa é a compreensão teológica do Antigo Testamento sobre a adoração. Pedir perdão para Deus. Aí quando você olha lá todos os textos de adoração, tem essa conotação de pedir perdão para Deus. Porque o que se fazia no templo? Se levava um sacrifício e o sacerdote representava você diante de Deus para que você tivesse seu perdão concedido pelo Pai Celeste. Aí Jesus é fantástico, porque ele vem trazer uma nova significação da Bíblia, uma nova significação da vida. Ele falou, não é mais lugar geográfico. Adorar não é mais questão de lugar. Adorar agora passa a ser um estado do ser. A adoração agora não é mais nem em Jerusalém, embora é nós que sabemos de fato como adorar, porque a salvação vem dos judeus, e não é mais no Monte Gerizim, samaritana, porque o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós ainda trazemos no esboço da nossa teologia essa ideia de que para se adorar a Deus tem que estar num lugar, tem que estar reunido, tem que cantar para Ele. Aí eu quero tentar compreender com você nessa noite, meu amado, essa distinção entre adorar, prestar culto e celebrar e cantar louvores a Deus. Isso é tão verdade que nós temos tentado passar isso para a comunidade cristã Viva Está, que no ano passado nós fizemos uma noite de música, uma noite de louvor, e nós não demos o nome de adorai nem de louvorzão, nós demos uma noite de celebrar, primeiro celebrar e Viva Está. Porque a celebração, sim, o que é celebrar? Vamos chegar lá. É diferente de adorar e é diferente de prestar culto. Mas então prestar culto e adorar é diferente, Paulo? Se você perceber a narrativa da tentação de Jesus lá em Mateus capítulo número 4, no versículo 10, quando na recusa à proposta de Satanás, Jesus disse o seguinte: vá-te embora, Satanás, porque está escrito. Escute, está escrito, Jesus fala, escrito lá no Gênesis, lá no Êxodo, melhor dizendo, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Adore e preste culto, são coisas diferentes? Jesus falou que são coisas diferentes. Adore só o Senhor seu Deus, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Como diferente? É diferente. A adoração, amados, ela acontece na subjetividade do ser. A adoração é aquele encontro do ser, da sua alma com Deus. Ela acontece na subjetividade porque ela é individual. A adoração é a consciência que o ser humano tem do seu estado de alienação, de distanciamento de Deus. Quando o homem percebe isso, ali começa o processo de adoração na vida. Ali começa o resgate da espiritualidade proposta por Jesus Cristo. Quando o homem compreende que ele está alienado, distante do Pai, veja que Jesus Cristo fala, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, uma nova
ressignificação de quem é Deus. Nós vamos falar qualquer dia desse sobre Deus o Pai. Quando o ser humano compreende, se conscientiza que ele está alienado, que ele é um nada. Isaías vai usar uma terminologia fantástica, que ele fala que todas as nações são menos do que um nada perante Deus. Pô, nada já é nada. Aí ele diz que nós somos menos do que o nada. Eclesiastes usa uma outra linguagem, vai dizer que somos vaidade de vaidade. Vaidade é névoa, é vento, é sopro. Quando eu me enxergo, eu percebo que eu não sou nada e que Deus é tudo. Só é verdadeiro adorador aquele que se enxergou. Aquele, inclusive, que desenvolve um relacionamento com o Pai com essa compreensão que é nada. E em sendo nada, nada é nada. Nada não reivindica direitos, nada não tem justiça própria, nada não se projeta para o futuro, nada vive da misericórdia, do favor do que é tudo. Então é verdadeiro adorador aquele que entendeu que tudo que ele é, tudo que envolve o seu ser, é resultado da graça, da generosidade, da bondade daquele que é tudo e cria e nos dá sentido ao nada. E alimenta no seu coração um dia em que de nada você passa a ser alguma coisa. Que coisa? Discípulo de Jesus que deixa de ser tudo e se transforma num nada que nem nós, ao se esvaziar. Aí quando eu tenho essa compreensão que eu sou um nada que, embora sendo nada, Deus se faz um nada em Cristo, ou seja, se torna um igual a nós, para nos resgatar e um dia nos levar para o lugar onde aí nós seremos alguma coisa, por definitivo, que é a eternidade com Jesus. Então o verdadeiro adorador é esse particular com Deus, essa espiritualidade que reconheceu que é alienado, que é um nada, que precisa, que é carente, que necessita do perdão de Deus. Se a adoração é pedir perdão a Deus, quando você está nesse estado de ser que você sabe que é nada, que é pecador, que não tem justiça própria, que você está em estado de inadequação, aí você entende que você precisa do sacrifício de Jesus, do perdão, da cruz. Quando isso acontece na tua consciência, você não se reúne mais para um momento de adoração, você se passa a ser uma adoração. Isso é mais profundo do que nós imaginamos. Eu tenho muita dificuldade em perceber muitos cantores ou cantadores de louvor, né? Ministérios em que bate a mão à mesa e reivindica e quer de volta o que é seu, né? Restitua, quer ser restituído de volta o que é seu, e que exige direito, que bate martelo para Deus e que questiona, inclusive, quando o mal chega, quando chega alguma contingência, né, na vida, aí briga com Deus e por que isso está acontecendo comigo? Esses dias eu ouvi alguém dizer para mim, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas essa fala traduz um coração que não compreendeu ainda que é nada. Então não é adorador. Porque quando você é adorador, você simplesmente diz, Senhor, eu sou um nada, o que vier do Senhor é lucro. Porque tudo está nas mãos do Senhor. Então essa adoração acontece na subjetividade. Adorarás somente o Senhor seu Deus, e a Ele prestará culto. E prestar culto? O que significa prestar culto? Se adorar acontece na subjetividade, o prestar culto acontece na exterioridade. Culto sim, acontece na exterioridade. Mas é o nosso ajuntamento de hoje à noite, domingão? Isso aqui é um culto? Pode ser, mas não necessariamente. Tanto é que as nossas reuniões, os nossos ajuntamentos no templo, no nosso auditório, não gosto da palavra templo porque tem uma conotação muito religiosa. No nosso auditório, no nosso espaço, nós o definimos como reunião ou como celebração. Porque culto também é individual. Eu posso junto celebrar um monte de pessoas que são adoradores de Deus, na sua consciência, na sua subjetividade, e que se reúne e pode ser que estão cultuando sim. Mas na maioria das vezes não. Porque o culto, Paulo vai dizer que era para nós oferecermos a Deus um culto racional.
Olha, um culto racional. Ou seja, tem que haver compreensão. Culto, prestar culto a Deus é de fato esta exteriorização daquilo que acontece na minha interioridade. A palavra cultuar vem da origem da palavra cultivar, de cultivo, de cultivar a planta. É uma palavra da agricultura, porque vem da palavra cultivar. Como que se cultiva uma planta? Você chega uma vez por domingo e cultiva uma planta e ela cresce, ela se torna... ela potencializa tudo aquilo que ela vai ser, vai produzir frutos. Não. Cultivar uma planta, você planta, você ara a terra, você espalha a semente, você deixa ela acontecer, deixa que se venha a chuva, venha o sol. Se houverem o crescimento de ervas daninhas, você vai lá e faz o seu trabalho de carpinação. Antigamente era carpinado. Então, o trabalho do cultivo, você vai cultivar, digamos, uma parreira de uva. Você tem que tirar os galhos, as folhas secas, aqueles galhos que secaram a ponta e estão sugando toda a seiva dos demais ramos. Você tem que cortar para que ela possa se revigorar. Ou seja, um trabalho de cultivo é um processo. E culto é um processo de vida. Culto é um estilo de vida que se presta a Deus. Quer um exemplo de culto? O samaritano, o bom samaritano. Passou o que nós chamaríamos de culto. Passou um sacerdote a caminho, passou um levita que oficializava no templo, mas viram o caído, o assaltado, machucado, ferido e foram embora porque eles já tinham cumprido a sua religiosidade. Eles eram religiosos, mas não tinham a espiritualidade do reino. Aí chega o samaritano e atenta para aquele homem e socorre, presta os primeiros socorros, leva para a hospedaria, paga. Ou seja, quem que cultuou a Deus? O sacerdote que era oficial da religião, o levita que era oficial do templo, ou o samaritano? Quem que prestou um culto agradável a Deus? Foi o samaritano, porque o culto é o desenvolvimento de um processo de vida que te leva a servir o próximo. Mas tem base na fundamentação da tua argumentação, Paulo? Tem. A mulher pergunta sobre a adoração, mas qual que era o estado daquela mulher? Ela estava no quinto marido. Ela era muito mal de relacionamento. Ela estava preocupada com lugar, inclusive, de adorar, mas ela não conseguia resolver nem o seu vazio existencial. Ela já estava no quinto marido, e ainda tinha 5, já estava no sexto marido, e aquele ainda não era dele. Ou seja, tinha uma dificuldade muito dela. Ela tinha uma dificuldade muito grande de relacionar-se com o próximo. Porque culto é essa busca, esse cultivar do sagrado. Nossa, o sagrado, mas o sagrado não é transcendente? Não. O santo é transcendente. Deus é santo, Deus não é sagrado. Sagrado são nossos relacionamentos. Sagrado é aquilo que nós podemos participar, potencializar e administrar. Deus é santo, santo, santo. Sagrado é aqueles que possuem a imagem e semelhança dele. Então, cultuar a Deus é cultuar o sagrado. E nada há mais de sagrado do que o relacionamento, do que o seu próximo, que é a imagem de Deus. E aí todo o próximo. Todos os seres humanos têm a imagem de Deus, ainda que desconfigurada. Então, quando é que eu presto culto a Deus? Quando eu socorro, quando eu cuido, quando eu desenvolvo relacionamentos sagrados com aqueles que estão próximos a mim. Eu jamais vou tratar minha esposa mal, ou meu esposo mal, ou meus filhos mal, se eu tiver essa consciência de que eu estou prestando culto a Deus, desenvolvendo meu relacionamento com Ele. O culto a Deus se dá na vida, no chão da vida. Não é estranho? É estranho porque nossa consciência ainda é religiosa. Nós ainda estamos com os rituais do Antigo Testamento precisando de cordeiros serem mortos. Nós ainda estamos precisando de um sacerdote de um sumo sacerdote que passe e nos represente diante do Santo dos Santos, porque nós não percebemos que o véu já foi rasgado, que já há um novo e vivo caminho, e nós ainda estamos na preocupação do lugar geográfico. Ou se não tiver lugar geográfico, nós não cultuamos. Então até que nosso culto se encerra, o culto uma vez por semana está ótimo. Não, você tem que adorar a Deus na sua consciência 24 horas por dia, se enxergando, você tem que prestar culto na vida todo dia. Aí sim, você pode se reunir para celebrar a Deus. Você se reúne para celebrar que nem nós estamos hoje aqui. Hoje se tornou um culto, porque eu não tenho dúvida que vocês são pessoas que adoram a Deus. São verdadeiros adoradores.
E são pessoas que prestam culto na vida, inclusive temos visto isso. Nossos irmãos têm socorrido uns aos outros, ninguém tem passado necessidade nesta comunidade. Isso é prestar culto a Deus. Eu conheço irmãos aqui que têm ajudado tanta gente que os que estão próximos, eles têm deixado de ganhar, têm deixado de acumular para poder partilhar. Isso é culto. Aí quando com esse espírito, com essa compreensão, com essa unidade, a gente se reúne num domingo que nem hoje, para cantar louvores a Deus, é óbvio que tudo isso se torna uma verdadeira adoração, um verdadeiro culto. Aleluia. Eu não tenho dúvida que Deus recebe. Recebe por quê? Recebe porque nós já nos enxergamos que somos pecadores, que somos falhos, que puxa vida, que só estamos aqui por causa da misericórdia. Só o Senhor só nos recebe porque nós tentamos, com todas as nossas dificuldades e com todas as sombras que ainda existem em nós, a relacionarmos com o outro como sagrado, com respeito à vida, com respeito à diversidade, com respeito, inclusive, àquele que não crê como eu. Mas se precisar de socorro, eu socorro. Aí sim nós partimos para a celebração. Aí nós cantamos louvores. Podemos cantar bem, podemos cantar não tão bem, podemos tocar bem, podemos não tocar com a qualidade que gostaríamos, mas aí sim é uma celebração cultica, uma celebração que se torna culto. Amados, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então você já aprendeu que a adoração acontece aqui, na subjetividade, já aprendeu que culto se presta na vida e já aprendeu que a reunião nossa é para celebração, seja em 2 ou 3 ou em 1 milhão, mas tem que ter esse espírito. Agora, o que é adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito e em verdade, amados, nos fala de que só é possível desenvolver essa reconexão com Deus através da nossa alma, lá no interior de nós. Porque o nosso espírito é o canal de comunicação da natureza humana com a natureza divina. O nosso espírito, ao profundo do nosso ser, é o lugar onde nós de fato ouvimos Deus. Esse espírito que eu diria que a porta dele, a voz, o acesso a ele é a nossa consciência, onde Deus fala. É que nós não estamos acostumados com a interiorização, mas é ali em espírito, ou seja, através do espírito com letra minúscula, no espírito e através do espírito com letra maiúscula, que nós nos tornamos adoradores. Agora, em verdade, eu não preciso nem falar para você o que é adorar em verdade. É interessante que Jesus diz que ele está procurando verdadeiros adoradores, mas se ele procura verdadeiros adoradores é porque tem uma grande quantidade de falsos. Porque se ele não teria sentido dizer que o Pai estava procurando verdadeiros se não houvesse outro tipo de adoradores. Então existe uma classe de adoradores falsos. O que Jesus está falando para a mulher samaritana? Mulher samaritana, em verdade, quer dizer que eu sou o Messias, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Messias que estou diante de você. Não se preocupe mais com o lugar. Não se preocupe mais com a religião de vocês, samaritano, e já em detrimento de toda a lei de Moisés, que você está falando que é lá no templo de Jerusalém, que os judeus dizem que tem que adorar, eu estou na frente de vocês. Só é possível agora adorar a Deus com um desenvolvimento pessoal, relacional com a verdade, que não é mais um conceito, mas a verdade é uma pessoa. É Jesus. Pressupõe-se, adorar em verdade pressupõe-se uma intimidade tal, uma espiritualidade onde Deus, onde Jesus se revela, no caso, ele se revela com a mulher samaritana e fala, eu sou o Messias, essa espiritualidade revelada, mas real, em verdade, com relação a todo o contraditório que existe em nós. Esse adorar em verdade não é adorar baseado num conjunto de doutrinas, inclusive do Antigo Testamento, não. Esse adorar em verdade é esse relacionamento consciente que a verdade é Cristo que veio, me salvou e quer desenvolver-se comigo uma relação tal
de tal profundidade que eu viva para cultuar e para celebrar o nome dele. Aí eu pergunto para você, pergunto para mim, temos sido adoradores? Qual que a nossa vida, nossas atitudes, nossos comportamentos, o nosso jeito de viver, ela tem revelado uma espiritualidade que o Pai procura de adorador, em espírito e em verdade, ou a nossa vida, a nossa conduta tem revelado uma religiosidade como a da mulher samaritana? Nós temos sido esse culto ao sagrado na vida, ou nós temos sido cantadores para Jesus? Ou produtores de eventos gospel? Ou produtores de entretenimento em nome de Deus e achando que somos adoradores? É um momento de nós refletirmos. Foi para adorar que eu nasci. E de fato eu fui achado por Deus para adorar. Que nós sejamos verdadeiros adoradores, amado. A comunidade cristã vive estar essa palavra especialmente para você, para mim, para nós aqui, para você que está em casa. Vamos ser verdadeiros adoradores, vamos nos enxergar que somos nada. Vamos desenvolver a nossa vida prestando amor ao Pai. Não é filantropia, não. Prestando culto na vida, servindo aquele que precisa. Mas vamos também celebrar. Eu anseio o momento de nós estarmos no nosso auditório, no nosso espaço, para estarmos mais próximos. Eu anseio estarmos juntos para celebrar. Celebrar, o que é celebrar? Celebrar não é só cantar. Celebrar é tornar algo célebre. De celebridade. E só há uma celebridade no meio daqueles que se reúnem e se dizem cristãos e se dizem discípulos de Jesus. A única celebridade é Jesus de Nazaré. É por isso que todas as letras que nós cantarmos têm que falar de Jesus de Nazaré. É por isso que todas as liturgias, porque a celebração ela pode ter conotações e expressões litúrgicas, religiosas, sim, nós somos, de certa forma, religiosos. Mas tudo aquilo que acontece na celebração cultica tem que levar para uma única celebridade, Jesus. Seja tocando, seja cantando, seja pregando, seja dançando, seja ensinando, não importa o que se faça no momento de celebração, de união, tem que ser para tornar célebre Jesus Cristo, aquele que a verdade está em nós, nos ama, e assim nós teremos de fato sido achados, encontrados pelo Pai que procura verdadeiros adoradores. O Pai está procurando você. Eu, pastor? Você. Você que não sabe cantar, não sabe tocar, não sabe pregar, você que tem vergonha até de falar com o teu próximo. É você que o Pai quer que você seja verdadeiro adorador. Nos enxerguemos e vivamos cultuando a Deus na vida e o máximo de vezes que pudermos celebrar juntos